Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da primeira temporada do Divã do Marketing. Esse lugar que é para os profissionais virem e poder compartilhar tudo que eles pensam, né? A gente falar dos mitos, dos clichês, das tendências, abrir o nosso coração no divã, que como você já sabe é muito terapêutico, é sempre muito bom, a gente sai mais leve no final. Porque a gente vai saber que os desafios que vocês estão passando, muitas vezes são os desafios que outras pessoas também estão passando. Hoje a gente vai tratar de um tema super legal, que é relações públicas. Esse espaço que tem diversos apelidos, PR, RP, PR, né? E a gente trouxe uma pessoa super especial, que é a Carol. Seja muito bem-vinda, obrigado por ter vindo. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E a gente hoje vai conversar sobre tendências, enfim, entender um pouco mais desse contexto. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: o que te traz para o divã? O que me traz para o divã quando eu penso em PR? Eu acho que é essa questão da construção da reputação, né? Acho que muitas marcas estão interessadas nesse tema da construção da reputação, mas uma construção de reputação a qualquer custo, na realidade, né? Então, assim, lancei uma marca, o que você pode fazer de construção de plano para que minha marca seja vista por outras pessoas? E aí, aqui a gente está falando também da utilização dos próprios influenciadores na construção dessas marcas. E para mim isso é um motivo, né? Acho que primeiro de alerta, né? Porque, obviamente, quando a gente fala de construção de reputação, a gente tem associação de marca, então aquele influenciador, né? Se ele tiver os mesmos valores que aquela marca, essa construção de associação é positiva, mas quando ele não tem, é uma associação ali que não quer. O que ele diz, como ele se posiciona, não tem relação com a sua marca. Então eu acho que é uma construção perigosa e isso me traria para o divã. O uso Legal. exclusivo dos Os influenciadores digitais influenciadores. para a construção de marcas, E, principalmente que estão começando, e né? essa associação, né, Carol? Porque quando você faz um trabalho com influenciador, mesmo que passou essa campanha, esse trabalho que Sim, você fez, deu uma semana o influenciador tá numa polêmica. Isso é isso. pode respingar na sua Com marca, né? certeza, com certeza. A gestão de crise, assim, no início, imagina. Exato. Então, acho que tem que ter, primeira coisa, né? Muita inteligência nessa construção. Eu acho que experiência também, para que você consiga fazer uma gestão de reputação a longo prazo, né? E aí a gente esbarra na questão da confiança que ali, que o teu cliente, enfim, público-alvo tem nessa marca que você está construindo. Então, eu acho que isso me Legal. traria pro divã. Boa. Então seja bem-vindo, fica à vontade, deite no divã, sinta-se em casa. Mas me conta um pouco sobre você. A Carol que queria ser jornalista de moda e tal, e hoje tá tocando piano em uma grande empresa, né? Me conta assim, o que que você tem aprendido na sua carreira, o que que você tem visto de PR dentro das empresas nesse contexto de construção de marca. Con- Legal. Conta um pouco pra gente. Então, eu sou jornalista por formação, então, de fato, entrei na faculdade de jornalismo eu queria ser editora de revista de moda, mas acho que os caminhos foram outros. Então, acho que comecei ali na Globo com tecnologia, fazia parte do Tech Tudo, lá do site tecnologiadaglobo.com. Aí depois migrei para agência de marketing, tocando conteúdo, 360 de conteúdo. Fui para bem-estar em startup, aí fui para moda, fiquei um pouco tempo no Cantão e agora com beleza, na L'Oréal. Então, efetivamente, né, da construção de reputação, é a primeira vez que eu toco PR ali, né, no ponto final ali, enfim, a interação com o próprio consumidor e na construção de marcas grandes como a L'Oréal tem. Então, o que eu vejo nesse lugar acho que a primeira coisa, eu já cheguei super bem, né? Porque eu cheguei dentro de uma companhia consolidada com 115 anos. E aí, quando você fala de marcas construídas há 115 anos, né? A gente está falando de uma consistência de comunicação. Então, obviamente, é muito mais fácil você gerir a reputação dessas marcas. Mas eu vejo também, dentro desse cenário, uma mudança muito grande quando a gente fala sobre tecnologia, quando a gente fala sobre internet, né? O 360 do digital, que nos desafia todos os dias, porque ali gerir uma crise no digital não é uma coisa fácil. Então, como é que você consegue construir
permanecer, né, fazer com que essas marcas já consolidadas consigam permanecer, ter uma reputação positiva, ao mesmo tempo que você precisa olhar para fora, olhar para tendências e implementá-las nessas marcas centenárias, que também é um desafio. E aqui, quando a gente está falando de marcas globais, é um desafio ainda maior conseguir tropicalizar narrativas nos países, e falando de Brasil, né, 1000 regiões. Então, acho que é um desafio. E esse é um desafio gigante, né? Porque a Gigante. gente tem muito marcas globais que têm, né, origem nos Estados Unidos ou na Europa, e aí vem aquele brand book fechado, Sim. você não tem essa liberdade de fazer ação de marketing, e a gente sabe que não conecta. No Brasil, como você falou, das regiões do Brasil, só aqui dentro, a gente precisa, né, direcionar as mensagens de acordo com a região. Não dá pra gente pegar essa coisa, né, francesa, essa coisa da Alemanha que eles mandam, né, da Suíça que manda pra cá. E como que tem sido pra você conseguir navegar, né? Você tem o benefício de onde você tá, de ter essa liberdade, e o que você diria, né, pro pessoal de PR que tem talvez um brand book mais quadradão assim, pra fazer isso? Acho que na L'Oréal a gente pode dividir o tema em dois, porque globalmente nós temos 32 marcas e no Brasil a gente tem 20 marcas. Entre essas 20, algumas marcas são próprias e algumas marcas a gente tem licença para fazer a gestão. Marcas próprias, a gente tem uma facilidade um pouco maior e uma espécie de diálogo mais amigável com o time do global, para que, olha, isso não vai funcionar, como é que a gente consegue tangibilizar? Então, acho que a conversa é mais tranquila. Agora, as marcas que a gente tem licença para gerir, a gente precisa realmente seguir o guide na unha, não tem como, né, enfim, fazer algum tipo de modificação. Mas aí que o PR entra na história, né? Como é que a gente conta essa história? Como é que a gente tropicaliza? E aí, aqui a gente vai falar sobre a escolha desses personagens, quem são os personagens que vão ali participar dessa campanha, quando a campanha a gente tem a oportunidade de tangibilizar aqui para o Brasil, porque às vezes é uma campanha global e aí os assets de mídia, enfim, continuam sendo os globais, a gente só faz algumas espécies de tradução, enfim. Mas quando a gente tem essa oportunidade com PR, a gente entende, cara, quais são os veículos que eu vou escolher para contar essa história, quais são esses personagens e como é que eu vou fazer toda a gestão do 360 dos meus stakeholders. Então, é um desafio, mas é muito legal, porque você tem a oportunidade exatamente de mostrar para o time global, olha só, isso faz sentido para o Brasil, isso não faz sentido para o Brasil. Como é que a gente vai conseguir fazer a gestão de uma marca quando ela não conversa exatamente com o que a gente acabou de falar, né? Com o público-alvo ali, Sim. dentro do ambiente que ela está inserida. Então, eu acho que são dores e delícias de trabalhar com marcas globais. Legal. Bem, você que está nos acompanhando, não esqueça de se inscrever, de curtir o Divã do Marketing na sua plataforma de áudio preferida, e deixe aí nos comentários também, interage com a gente, que a gente quer saber o que vocês pensam. Carol, agora que você está no seu divã, né, vamos falando de PR aqui, o que você está vendo de tendência? E também eu quero perguntar um pouco de clichê, assim, o que você não aguenta mais, né? Fica à vontade para você falar e compartilhar. Claro, deixa eu pegar minha cola aqui. Então, em relação à tendência de PR, eu acho que a gente tem, enfim, algumas questões aqui. Primeira coisa, comunicação digital multiplataforma. Isso daí a gente, enfim, já sabe o que acontece. Então, como é que eu vou me comunicar ali, né? Dentro do ambiente de uma revista ou dentro de um site de notícias focado em business, mas eu também preciso comunicar aquela tecnologia de produto ali na ponta para o meu consumidor. Então, eu vou fazer isso com a minha influenciadora digital. Eu vou fazer isso, no meu caso, né, da divisão de produtos profissionais, com um profissional cabeleireiro. Coloco ali na ponta da língua do profissional para que ele faça essa comunicação digital. Acho que a segunda coisa é fazer essa integração do online com o offline, principalmente, acho que não é uma tendência, né? Eu acho que seria principalmente uma necessidade quando se pensa em Brasil, né? Porque às vezes a gente fica focado nessa comunicação online, mas a gente esquece que o Brasil é, enfim, continental e existem, quando a gente fala do consumidor brasileiro, a questão da desigualdade social, então a gente também precisa fazer essa adaptação da comunicação para o offline também, para que ele tenha acesso e tenha necessariamente contato com as nossas marcas. E, obviamente, pensar em diversidade, equidade, inclusão e sustentabilidade, né? Porque, enfim, a gente tá num contexto de mundo onde o que mais se fala é o mundo tá acabando. Sim. O mundo tá acabando. E aí, se o mundo tá acabando, acho que as pessoas não vão querer comprar shampoo, né? Então, como é que você faz com que o teu produto
seja relevante na vida daquela pessoa, tá? Que aquela pessoa se enxergue ali dentro da campanha, mas, obviamente, que ela se sinta representada. Então, diversidade, equidade, inclusão e sustentabilidade, eu não colocaria dentro de um pilar de tendência, mas eu acho que essa questão da transformação digital eu colocaria. Legal. Ou, por exemplo, utilização de inteligência artificial dentro do dia a dia do PR. Uma super tendência. Utilização de metaverso dentro desse contexto. Super tendência. Bacana. Então, acho que bolei um pouco dos assuntos, mas é mais ou menos isso. Da gente poder pegar, né, seja os tópicos que a gente está agora abordando, né, colocando no mundo, os tópicos que chegam do lado de tecnologia e a gente colocar isso como elementos na nossa história, né? Eu achei isso muito bacana. E o que você não aguenta mais ouvir? Conta pra gente, assim, putz, clichê, isso aqui tá batido, né, no mundo de PR. Abre seu coração, assim, o que você tem visto que você acha, putz, isso aqui passou, né, pessoal? Deixa eu pensar. Eu acho que, de maneira geral, essa questão da construção da marca pessoal como ativo principal ali, quando você fala de posicionamento de marca. E aí a gente tá falando, né? Eu tô falando aqui do pessoal, porque na própria L'Oréal a gente faz a gestão das nossas marcas, mas também a gestão da marca ali do executivo, que tá na ponta, que precisa ser um porta-voz. Então, acho que depois que a gente teve esse boom do branding e, né, as pessoas tendo acesso, a gente... pode ser polêmico o que eu vou falar. Mas acho que as pessoas começam a criar personagens. E aí, o que eu não aguento mais é, você precisa seguir um arquétipo pra você ser identificado como isso. E, cara, às vezes não. Às vezes o executivo, cara, é uma pessoa criativa, uma pessoa divertida, mas é um executivo e ele não necessariamente precisa ali estar performando que ele é super sério, cara. Ele tem um tom de voz que é diferente mesmo e a autenticidade dele vai fazer com que as pessoas se conectem com ele. Então, se eu tivesse que elencar... Uma coisa que eu não aguento mais ouvir é você precisa performar um personagem pra se posicionar no mercado. E não precisa. Se encaixar numa caixinha de arquétipo, ser tudo perfeito, né? Um tom de voz que seja amigável com todo mundo. E aí você tem aquela desassociação, né? Porque você vê no LinkedIn aquele executivo, aí você participa de uma reunião e você fala assim, gente, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. E o quão importante é essa questão, acho que no PR também, de você ser quem é você, do autoral. Mesma coisa no marketing, no branding. Trabalhar essa autenticidade, né? Isso. Trabalhar essa autenticidade. Um super exemplo é a Joana Fleury, que é a nossa diretora de L'Oréal Produtos Profissionais, que é uma pessoa extremamente carismática, criativa, extremamente próxima das pessoas e super informal. Joana vai de tênis pro escritório e falou, cara, eu não gosto de usar salto, eu não vou usar salto fino e eu não preciso parecer uma autoridade porque eu uso salto, entendeu? Então, assim, é isso. Acho que tem espaço para todo mundo, principalmente pensando... na questão do posicionamento dos executivos, a gente precisa trabalhar a marca pessoal? Precisa, mas a autenticidade ainda é o que vai levar aquele executivo a ir além, né? Acho que ter o tom de voz dele muito segmentado, ter a questão da construção do arquétipo, mas sem perder a própria essência. Legal. Que é uma coisa que eu acho que no online, principalmente, a gente tem discutido muito. Exato. E a gente tem... O pessoal deve ter acompanhado nos outros episódios aqui, a gente discutiu muito sobre você fazer coisas para o bot, você fazer coisas para rede social, você fazer coisas para benchmark, e você perder essa autoridade, você perder a autenticidade, né? E uma coisa que eu olho, Carol, é que assim, a marca sempre está prometendo algo, o marketing sempre está fazendo uma promessa. O PR está participando dessa promessa? As marcas brasileiras estão olhando para o PR como um elemento dessa promessa, desse enredo do branding? Ou você acha que não? Assim, as marcas ainda não descobriram o poder do PR? É algo que só as grandes marcas têm acesso, as médias ainda não? Qual que é a sua leitura? Eu acho, assim, que, principalmente, as marcas que estão sendo criadas agora, né, pensando aí, e até no contexto das startups, elas precisam entender desde cedo a necessidade da construção da reputação. E aí, se ela conseguir fazer isso com consistência, ela vai conseguir uma comunicação aí, né, a longo prazo, enfim, e outras características positivas, por exemplo, como reputação com o investidor, como o próprio awareness, como uma gestão de crise, né, um pouco mais tranquila. Mas hoje, eu ainda acho
que o PR não anda tanto de mãos dadas com o marketing quanto poderia. Porque aí você tem, né, o produto, obviamente, ele vai suprir a dor daquele cliente, ele foi feito para isso. O marketing quer que as pessoas conheçam o produto e consumam e comprem. Só que dentro da discussão, a gente vai para uma sala de reunião na hora de fazer um plano, a verdade é que a maior parte do investimento vai para mídia. Talvez para advocacy, aí pensando nos influenciadores. E sobra muito pouco pra gente fazer construção de marca com PR. Que é essa construção, né, a longo prazo, é uma construção que a gente fala sobre construção de pulso cultural, que é o que a gente precisa conversar, né, com o que aquele consumidor tá, enfim, fazendo. Não adianta eu sou uma marca regional e quero ter, como a gente falou, uma campanha global. Então, o PR, ele vai ser, dentro desse time, um elemento muito importante para que esse storytelling seja construído. E hoje, infelizmente, a realidade que a gente vê é que o investimento não é proporcional à vontade do próprio marketing. Sim. Desculpa, meus amigos marqueteiros, amo vocês, mas a verdade é essa. Mas estou no divã. Mas eu estou no divã, então eu posso falar, abrir o meu coração. Não, e muita gente que está nos assistindo, se você concorda, coloca aí também. Às vezes essa fala vai passar até um alívio para quem está assistindo e falando, nossa, finalmente tem alguém vendo o que eu tô vendo e eu não posso falar, né? Exatamente. E a gente tem essa mesma discussão com branding, né? Sim. E aí fica essa questão de, parece que passa um carro forte na empresa do Google e da Meta, pega todo o dinheiro da empresa, eles vão embora e a gente fica cheio de coisa para fazer e sem orçamento, né? É isso. E se a gente não para pensar no storytelling sobre longo prazo, essa continuidade, e a gente fica só querendo colocar capítulos de fundo de funil, do tipo compra, experimenta, compra. Talvez a gente está deixando na mesma oportunidade de fazer uma associação emocional mais profunda, de construir a disponibilidade mental, né? Que é o que vai fazer o consumidor se conectar com a sua marca. Exatamente. Porque oferta, ele recebe o tempo todo. Mas não é essa oferta, obviamente ele tem uma dor, teu produto supre a dor dele, mas a conexão vai ser sempre emocional com aquele produto, né? Então qual é a associação que ele precisa fazer para que ele decida, ainda mais no contexto que a gente tem no Brasil hoje, com N marcas, com, né, N fórmulas de produto. Quando a gente pensa em performance, será que a performance é um diferencial? Sim. Dentro dessa gama de ofertas? Talvez não, né? Será? Então, assim, a gente lança a mão do posicionamento para contribuir para essa construção de valor e o PR entra nessa parte de reputação, mas a verdade é que para isso precisa de investimento, né? Sim. Precisa de investimento para contar essa história, para entender quem são realmente esses personagens, veículos e como é que você vai costurando essa colcha, né? Que no final a gente consegue um sucesso de campanha, sucesso dessa construção. E eu vou trazer aqui um dado muito interessante que o mundo do marketing apurou, que é 73% dos clientes se preocupam com a reputação da marca antes de fazer uma decisão. Bom. E a gente vem numa discussão de estamos cuidando da reputação da marca de forma intencional? Tem orçamento? Né? A gente está fazendo isso? Como que você vê isso, né? Ou seja, a gente está falando de falta de orçamento para PR, ou agora que as marcas estão despertando mais para isso, as médias, né? Tá chegando mais marcas na questão do PR, mas do outro lado a gente vê um consumidor ali, 73% buscando reputação, e as marcas talvez não olhando para isso. Exatamente. Como é que fica essa balança? Porque no final, como a oferta é muito grande, ele precisa entender em quem confiar. E aí, até dentro do contexto das próprias influenciadoras, né, do mercado de creators do Brasil, a publi acontece todos os dias. Então, se você faz publi de um hidratante hoje, faz a publi de um hidratante amanhã, de um shampoo hoje, um shampoo amanhã, como é que teu consumidor vai entender, cara, será que é bom esse produto ou será que é publi? E aí, a construção ali do PR vai conseguir fazer com que ele se conecte e haja uma proposta de valor que faça, cara, não, esse produto talvez seja confiável para mim, entendeu? E eu vejo isso com excelentes olhos, porque eu acho que, no final, o consumidor tá um pouco saturado, né? Então, quando você vê que ele realmente está procurando algo em o que ele precisa agarrar em alguma coisa, eu preciso confiar em alguma coisa, e entende-se que a construção da reputação ajuda nisso, né? Na faculdade de jornalismo, a gente falava que o jornalismo era o quarto poder.
E eu acho que nunca deixou de ser. Entendeu? Acho que nunca deixou de ser, porque quando você tá ali, né? E obviamente que o PR não é só assessoria de imprensa, mas eu acho que é um pilar importante, porque quando você traz ali, né, um veículo onde um jornalista especializado fala sobre o seu produto ou o seu serviço, ele está, como uma pessoa especialista, chancelando aquela qualidade, né? E aí tem N fatores depois, tá? O consumidor confia no teu produto, e aí depois eu acho que é um trabalho da própria marca de fazer as associações que ela precisa fazer para que ele se conecte. Porque às vezes, cara, eu realmente, minha performance do produto é bom, o review é legal, mas eu não me conecto com aquela marca, eu não me vejo ali naquela marca, então também existe um trabalho no pós, né? E aí também acho que entra um pouco do branding. Acho que são elementos que a gente vai construindo para que no final... Essa história fica legal, né? Exatamente. E a gente tem muita empresa que tá sofrendo com um problema de ego, né? Que é assim, a chancela e o endosso é eu. Eu sou o melhor, o meu produto é muito bom, né? E não tem essa conexão que acaba afetando a reputação. Ou seja, tá, você tá falando que você é bom, legal. Mas quem mais tá falando, né? Eu acho que isso é muito interessante. Sim. Qual é o desafio do PR no Brasil? Quando a gente olha, assim, para o cenário atual, para o que a gente tem pela frente, o que você vê como desafio, né, para a área, assim? Eu acho que desafio e oportunidades, assim. Acho que a primeira coisa, velocidade de informação, porque hoje tudo acontece de maneira muito rápida, então a gente precisa estar atento, né, a quais são esses assuntos, né, que o mercado tá falando, e um plano, obviamente, de ação para responder a, enfim, essas possíveis viralizações de produto. Eu acho que o segundo elemento é essa questão da cultura do cancelamento, né, que a gente vive hoje. Então, quando a gente pensa na cultura do cancelamento, a gente entende que, cara, um passo em falso pode fazer com que a sua marca, né, que essa reputação construída ao longo dos anos, caia por terra em poucos minutos, pensando no online, na internet. Total. E a questão da polarização das redes sociais também, né? Quando a marca tem que se posicionar? A pergunta de milhões. Quando essa marca precisa se posicionar? A depender do assunto, né? E aqui a gente tem N fatores para escolher isso. A sua marca se posiciona em relação a esse assunto, mas ela já falou sobre isso em algum momento? Ou você só está se posicionando porque todo mundo está se posicionando? Então, eu acho que também é ter uma inteligência para entender quando se posicionar ou não. Então, se eu tivesse que destacar esses 3 elementos, seriam... velocidade de informação, cultura do cancelamento e a polarização das redes sociais. Total. E eu acho que nessa parte de polarização, a gente está vendo algumas marcas ou ficando mais sem se posicionar, porque daí você vai ter o pró e o contra. Exatamente. E aí, então, não quero arriscar, não sei como, então não vou me posicionar. Então, tem muitas marcas... Alheia, talvez é uma do que está acontecendo. Ao que está acontecendo, e às vezes é uma conversa que ela precisa ter com aquela consumidora, né? Exato. Do lado do consumidor, ele tá esperando. Ele tá esperando. Nossa, eu gosto tanto de você, por que você não tá falando sobre isso? E eu acho que essa visão... ele cobra hoje em dia, né? Diferente. É diferente. Cobra. Exato. Porque né? Antes a gente esperava a onda vir, agora a gente tem que entender a gente provoca a onda e entende como, se ela vir, como é que a gente contém? Como é que a gente faz uma gestão de crise? Né? Então... E eu acho que complementando nesse lado, o consumidor hoje, ele vê a marca como uma pessoa. Ele quer sentar na mesa do bar e falar, fulano, o que você acha? Né? O banco, o que você acha disso aqui? Né? Você é pró, é contra? O que... Né? Eu acho que essa forma das pessoas interagirem com a marca através das redes sociais é muito mais do que só ir lá e fazer um comentário. É uma expectativa que o consumidor tem da marca falar o que ela é, o que ela não é, o que ela curte, o que ela não curte. Porque assim, no final do dia, o consumidor, quando você pensa em marca, é uma espécie de comunidade ali que você está gerindo, né? Então, se eu faço parte dessa comunidade, né? Se eu me associo a essa marca, eu vou querer realmente que ela se posicione em relação a assuntos que são relevantes para mim. Sim. Então, por isso que acho que as marcas precisam entender muito bem comportamento de consumo, quem é esse consumidor, quais são as dores desse consumidor, para que, se acontecer algum tipo de assunto, né? Que ela precisa se posicionar, ela sabe, cara, será que a minha persona aqui, né? Falando muito tecniquez, ela fala sobre isso, ela gosta disso, eu preciso me aprofundar nisso? Mas eu não tenho ninguém que faça isso por mim. Aí entra a figura do PR, cara, qual é o especialista
que pode sentar aqui e a gente entender como é que a gente monta um plano de comunicação de modo que a marca se posicione, se resguardando e entendendo como conter uma possível crise. Exato. E fazer um posicionamento de forma pensada, né? Com Pensada. intencionalidade. Né? Intencional, exatamente. Pô, muito bom. Vamos falar de gestão de crise? Vamos falar de gestão de crise. Eu acho que foi um gancho super bacana, porque a gente tem... A gestão de crise, ela é complexa, né? E como Muito você falou, complexa. a cultura do cancelamento, como ela é muito forte, não é difícil você ter que cair numa situação de gestão de crise. Principalmente uma marca que não tem um PR, que não está tendo essa intencionalidade. Às vezes está acontecendo um assunto, vamos participar desse assunto. E daí faz uma ação de marketing lá, de participar da conversa, e isso pode levar para uma gestão de crise. Ou tem diversas outras coisas que dão origem à gestão de crise. Um caso com um colaborador, um caso no processo seletivo. Então, o que você pode falar para o pessoal que, de repente, está começando a entender mais sobre PR, uma pessoa de marketing, uma pessoa de branding que está aqui aprendendo contigo, sobre gestão de crise? Eu acho que primeiro antes da crise ser instaurada, a gente mapear quais são as possíveis, né? Enfim, acho que primeiro entender qual é a marca, em que mercado ela está inserida e possíveis pontos de dor ali que podem surgir, que a crise pode surgir a partir deles. Acho que é a primeira coisa. E se antecipar. Então, ter um Q&A ali, uma perguntas e respostas, preparar o teu executivo para falar sobre temas que tangem a tua marca. Então, se eu estou falando de cosméticos, entender a questão da sustentabilidade, da própria embalagem, do packing, ou você testa em animais ou você não testa, entender, se antecipar com as respostas para que aquelas perguntas sejam respondidas antes da crise acontecer. Ótimo. E obviamente, eu acho que gestão de crise, quando a gente fala, a gente não pode esquecer do elemento da ética, né? Então, você não pode se posicionar, você não pode falar sobre uma coisa que você não é. Então, é muito importante que você, de fato, tenha os elementos para que você saia de uma gestão de crise com a imagem minimamente positiva daquilo. Então, Sim. cara, você faz greenwashing, faz, porque se você faz, você não tem como conter uma crise sabendo que aquilo ali é verdade, entendeu? Exato. Então, acho que se resguardar, né, nesse lugar também requer responsabilidade. Sim. Porque não adianta a marca fazer tudo errado, vamos dizer assim, no português bem claro, e querer que o profissional de relações públicas vá ali, gerir minha crise, mas aí eu vou contar mentira? Exato. Então, acho que é ter responsabilidade também e não achar que a figura do PR é uma figura que vai ali apagar teu incêndio e fazer com que as coisas mudem magicamente se dentro ali da própria companhia não é possível que aquela mudança aconteça agora. Ou se posicionar no sentido assim, erramos, todos erram, todas as marcas erram, e como é que a gente vai fazer daqui pra frente? Acho que estabelecer compromissos, né? Se eu tenho algum tipo de insatisfação ou a crise já instaurada, sim, vou responder, obviamente, àquele consumidor, nunca deixar o consumidor sem resposta, se antecipar nesses temas que eu citei e estabelecer compromissos para o futuro, né? O que eu vou fazer a partir daqui? Exato. Acho que seria isso. E eu acho que a gente tem alguns cases interessantes, assim, de crise de marca, de gestão de crise de marca no Brasil, que eu acho bem... tem alguns, né? Acho que aqui é muito delicado citar algumas, mas assim, acho que tem... Não gosto de citar. Quem quiser, né, pesquisar, tem alguns cases bem interessantes. Sobre essa ótica de se precaver, eu já acho isso muito legal, porque, ou seja, Sim. o primeiro passo é você fazer esse mapeamento. O que pode acontecer? O que pode acontecer? Em que momento Quais eu são tô os mais gaps que eu exposto? tenho? Exatamente. Total. E aí, só de você já fazer esse trabalho, é um trabalho de dever de casa, é um trabalho de não tem nada pegando fogo, dá pra fazer com calma, coloca no seu cronograma, né, e já fica meio que preparado, né? Eu acho que vai nessa linha. E aí, na L'Oréal, a gente faz isso, aqui falando com todo o cuidado do mundo, porque os meus amigos de PR ficam, Carol... a gente tem a nossa casa de mensagens, né? A gente tem 4 pilares, que é pessoas, planeta, equity, que é dentro do... pessoas, planetas, equity, negócios. Talvez eu tenha esquecido um pilar, não me matem. Mas isso forma... É um divã. Exatamente. Isso forma o que a gente chama de essencialidade da beleza, né? Então, cada um desses pilares a gente trata de alguns temas. E aí, dentro deles, a gente cria a beleza que move o mundo. E aí...
para cada executivo, né, para cada porta-voz, a gente tem todo um documento quando eles vão fazer qualquer entrevista, que além ali de responder aquelas perguntas, a gente já prepara para possíveis questionamentos sobre alguns aspectos relacionados a esses pilares. Sim. Então, é super importante, e eu acho que isso é muito importante, principalmente quando a gente fala da questão dos porta-vozes, porque eles que estão mais expostos, né? Exato. No final, se acontecer alguma coisa, é com eles que a galera vai falar no LinkedIn, vai mandar mensagem, em Instagram, falar, olha, não estou satisfeito. O seu produto, Uhum. entendeu? Acho que é essa galera Exato. também que a gente precisa resguardar para além, acho que, né? Acho que são dois elementos, a marca, A as marca. marcas que a gente gere, E e quem faz o esses... porta-voz. e esses porta-vozes que são ali, que ficam, né, à frente dessas marcas. Legal. Bem, se você está acompanhando até aqui, então curta, marca aí o Divan na sua plataforma de áudio preferida e coloca aí nos comentários o que você pensa sobre tudo isso também, que a gente quer saber, a gente quer interagir com vocês. A sua primeira frase foi, Sim. PR é mais do que assessoria de imprensa. Acho que, de maneira geral, principalmente nas grandes corporações, o PR ele sempre foi realmente o guardião das marcas. Mas ele atuava num âmbito muito mais corporativo, né, com organizações, né, fazendo essa ponte, uma coisa muito mais quadrada. Acho que, obviamente, que existe isso, é importantíssimo, mas hoje a gente tem outras ferramentas, né? Acho que outras possibilidades quando a gente fala sobre a questão do profissional de relações públicas. Obviamente, assessoria de imprensa, o próprio ali, né, contato, gestão dos influenciadores, então, acho que isso se divide a depender da empresa. Algumas empresas, essa área fica com a área de digital, algumas empresas ficam ali dentro do guarda-chuva de PR, mas a gente também tem todo um ecossistema, né, de relação com investidores, fortalecimento de marca, como é que a gente consegue obter awareness por meio do PR, por meio do plano de comunicação, como é que dentro de um plano de comunicação, a figura do relações públicas, né, consegue trazer para o pessoal do marketing aquilo que eu falei um pouco mais cedo, a questão do apelo cultural, né? Cara, do que tá sendo conversado? Será que vale a pena você, né, trazer a tua marca com a comunicação completamente francesa para um contexto brasileiro, né? E aí, eu vou lançar uma linha de cabelo crespos e cacheados. E aí, como é que você vai se comunicar com essa consumidora sobre a tua linha, não só sobre ativo de produto, mas quem é a pessoa que tá ali sendo a imagem da tua linha. Então, assim, eu acho que o profissional de relações públicas, eu acho que a área mudou muito. Fico super feliz que esteja, né, sendo mais procurada e mais valorizada, mas eu acho que ainda falta um pouco de conscientização das próprias empresas de como é que essa figura pode atuar para além da questão da assessoria de imprensa. Essa parte tradicional, né? Porque eu enxergo muito isso que você falou, né? Quando você falava pessoal de relações públicas, a gente estava falando relação empresa com governo, empresa com associação. Exato. Que ainda existe, é importante. E é importante, e é super delicado, realmente, essas conversas precisam de um apoio e tal. Mas quando a gente traz o PR para, por exemplo, né, aquela discussão do escolher o influencer, né? Isso fica no marketing, e aí o marketing vai ter um olhar talvez mais de conversão. Quantidade de seguidores, se tá convertendo ou não, se numa última campanha foi bom ou não. O RP ele vai trazer um outro olhar, que é de reputação. Qual é a reputação que essa pessoa, esse influencer tem e como isso bebe da minha reputação, como que ele me endossa, ele é um especialista nisso ou não, ele traz um outro olhar muito mais integrado. Sim. Né? Eu acho isso muito bacana. E aí eu acho que aqui a gente precisa realmente beber muito na fonte do branding pra ter esse tipo de discussão. Porque é a associação de marca pura, né? Quando a gente fala sobre o mercado de influência e as marcas, é a associação de marca. Então, assim, e eu acho que a gente também tem uma figura mais provocativa pro marketing, até no ponto de vista de diversidade, equidade e inclusão também. Falou, cara, dentro do teu pool de influenciadores, qual é a porcentagem de pessoas negras, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência? Não entendi, sabe? Acho que precisa representar a população brasileira. Sim. Então, eu acho que é esse tipo de discussão também que a gente traz pra mesa, que a gente precisa ter com os times de marketing, que acho que, obviamente, né, a questão da conscientização é para além da cadeira que você está sentando, mas eu acho que a gente tem essa responsabilidade também, né, como comunicação. E a gente tem um desafio de não ser um país pequeno, de não ser um país com uma só cultura, né? Então, quando a gente fala, se a gente tem o desafio, talvez a gente até nem, talvez a gente não imagine o tamanho do desafio que a gente tem de trabalhar na área de comunicação, seja PR,
branding ou marketing no Brasil. É. Porque a gente tem tantas culturas, tantas regiões e muda tanto de uma região para Pra outra. outra Sim. que é quase uma cultura nova, né? Não é só porque a gente fala o mesmo português, e até o português muda bastante. Sim. Então, eu acho muito interessante quando você traz essa visão, porque não é só sobre o tema que a gente tem que, né, é além da nossa cadeira. É sobre a representatividade do seu consumidor Exatamente. Ele precisa se enxergar ali, né? e gerar algum tipo de conexão, né? Exato. Eu acho isso Exato. muito, muito legal. Carol, o que você acha de erros comuns das áreas de comunicação em relação a PR? Erros comuns, eu acho que a primeira coisa é você é, não fazer o gerenciamento do investimento de acordo com a sua vontade, porque assim, eu quero um awareness enorme e eu tenho investimento mínimo, então sejam criativos. Sejam criativos, é sempre a frase, ai, mas eu acho que vocês conseguem. É achar que, acho que obviamente o relacionamento dos times de comunicação de PR com a própria imprensa é importante, acho que é relevante, mas a gente não consegue tudo com relacionamento. Eu acho que o principal erro é vontade versus investimento. Segunda coisa, que a gente também falou aqui, realmente limitar a atuação do PR à assessoria de imprensa, a gente consegue fazer toda essa gestão de stakeholders 360, não é só com a assessoria de imprensa, acho que é a segunda coisa. E a terceira é subestimar o poder das histórias, assim, em detrimento de investimento de mídia. Então, cara, qual é a história que eu tô contando? Sim. Como é que eu vou chegar e fazer essa associação emocional, como você falou super bem, com a minha consumidora? E eu consigo fazer isso também com o PR. Então, acho que seria esse 360. Total, total. Acho isso muito legal. E a gente tem um dado que fala que o time de marketing deve aumentar o orçamento na casa de 70%, né, nos próximos, acho que é 2024 ou 2025, enfim. Se tá chegando mais dinheiro pro marketing, como que a gente vai usar esse dinheiro? Porque Exato. De se a maneira gente inteligente, né? Exato, a gente tem que olhar para essa história, a gente tem que olhar para outros elementos como o branding e o PR que ajuda nessa construção, nessa reputação da marca, que é algo relevante para o consumidor, ao invés de só pegar e falar, vamos fazer mais do mesmo, né? Vamos Exato. colocar mais ads para perseguir os nossos consumidores que não estão no momento de compra. Putz, sabendo então quem está nos assistindo talvez vai receber 50% mais de orçamento, que tipo de discussão essa pessoa pode ter, né, com seu supervisor e falar assim, olha, talvez a gente tenha que mudar um pouco a rota do dinheiro aqui dentro. Eu acho que a primeira coisa as pessoas que estão dentro da cadeira, né, que estão inseridas na cadeira de marketing, terem noção do DNA da tua marca, porque também é uma coisa que a gente vê muito, é uma marca querendo ser outra marca. Então, saber qual é a sua marca, com quem você fala, quais são os atributos que essa marca tem, com quem ela conversa, e para aí a gente conseguir construir um trabalho 360. Em relação ao investimento, é muito isso, assim. Você já faz um investimento muito grande em mídia, é super importante pensar em conversão, pensar em awareness, mas utilizar a comunicação, né, o PR, de maneira inteligente, onde você consiga ter o awareness, iniciar conversas, falar sobre pulso cultural. Então, assim, a marca precisa estar inserida, né, aquela coisa do espírito do tempo. Cara, o meu contexto é esse daqui, então você precisa conversar sobre esse contexto. E aí, com o investimento, você consegue criar projetos, né, que façam com que aquela narrativa seja construída e consolidada, que o profissional de comunicação e o profissional de PR seriam esses protagonistas da criação dessa história e não só a utilização dessa verba para mídia, enfim, advocacy. Então, E a gente entender também que a awareness, né, o investimento em branding, PR, vai gerar venda, vai gerar resultado. Só que não é no curto prazo. E a gente exatamente, é um começar investimento de longo prazo. Exato, e começar a fazer esse plantio, começar a cuidar desses aspectos, a gente tem uma cultura muito imediatista no marketing aqui no Brasil, a gente está sempre muito pressionado de tem que gerar resultado, tem que gerar resultado, tem que gerar resultado. E a gente foca nesse mês, nesse quarto, mas Isso. tá, e o semestre que vem? Né? E o próximo ano? Né? O que a gente está fazendo hoje que vai aumentar nossas vendas no ano que vem? Talvez são perguntas que geralmente não se tem nas reuniões de orçamento. É tipo assim, e agora dia 30, né? E a gente já tá já passou a primeira quinzena do mês, né? E agora? E tem também acho que uma questão do ROI, do PR, falando em métrica,
que fala assim, ai, porque não tem retorno sobre investimento. Tem retorno sobre investimento. Quando a gente fala, né, quando a gente tem os resultados ali do trabalho, a gente tem a métrica de valoração, de quanto aquele espaço valeria se ele tivesse sido pago. Então, esse é um ROI super bacana, que é o que a gente faz na L'Oréal, né, que a gente, quando faz esse tipo de reunião, mostra para a marca, olha só, aqui é o resultado desse trabalho construído. E a gente consegue metrificar, né? Essa percepção, a valoração. Então, o protagonismo também é outro KPI maravilhoso que a gente consegue metrificar. Então, né, quando a gente fala de protagonismo, é o que, dentro de uma matéria, né, dentro de um espaço, aonde a sua marca está inserida e qual a grandeza dela versus a tua concorrência, né? Então, é outra métrica bacana que a gente consegue, para além de alcance, enfim, impressões, que a gente, é uma métrica que a gente olha muito, mas pensando em ROI, a valoração consegue te dar esse retorno também. Então, Ótimo. acho que é isso. É muito bom você ter passado assim um pouco também sobre essas métricas de PR, porque Sim. como é algo que a gente está entendendo e conhecendo cada vez mais, não é todo mundo que tem essa ideia. Exato. Que com uma boa história você consegue chegar em lugares que te custaria muito caro para estar. Exatamente. Aí a gente olha para o que a gente chama, né, de share of voice, de quanto a sua marca versus o teu concorrente estão inseridos ali, contando aquela história dentro de um veículo, enfim, Legal. dentro de um evento, que também é super legal. E a gente consegue entender também metrificação positiva, negativa, neutra, quando você vai fazer toda essa parte de metrificação de dados. Então, acho que é Boa. isso. Ótimo. Carol, quando a gente olha para toda essa discussão que a gente está tendo de como escolher o influenciador, eu acho que é um canal de marketing super legal. Você consegue, né, chegar no final, você consegue ter um endosso. A gente falou sobre. Tem um lado muito positivo. Sim. Seja ele de forma mais marketing, venda no curto prazo, para uma conversão, que é o que a gente mais vê. Mas também tem alguns casos de marca que usam os embaixadores, que têm uma intencionalidade, que têm um trabalho mais de longo prazo. Sim, Então, essa parte de influenciadores, ela é uma ferramenta que pode ajudar muito. sim. Mas, quanto que a gente tem que ter de cuidado desse influenciador se envolver numa coisa, né? E aí vem aquela comunidade de cobra do tipo assim, opa, você ainda tá com essa pessoa. Essa reputação desse influenciador, tanto do lado, aqui eu não quero ser só pessimista, tanto do lado positivo, Sim. esse influenciador tá lá, ele fez uma coisa muito boa, como que a marca bebe disso também? Sim. Ou o contrário, quando o influenciador se envolveu numa polêmica que não faz bem para a reputação dele e as pessoas talvez começam a cobrar a marca que tá com aquele influenciador. Sim. Conta pra Acho que são muitos gente. pontos. A primeira coisa, a questão da escolha do próprio influenciador. Eu acho que a primeira coisa é entender o que a gente já falou aqui. Entender o DNA de marca, entender quais são esses signos signos e símbolos que aquele influenciador traz pra você ali no dia a dia da rede social dele. A gente tem, inclusive, algumas ferramentas que a gente consegue fazer essa busca. Entender quais são as marcas associadas àquele trabalho do influenciador. Essas ferramentas também nos dão possíveis alertas vermelhos sobre o que o influenciador fala. Então, a gente tem todo um processo de checagem antes da contratação desse influenciador. Isso aqui falando de L'Oréal, né? Então, tem todo um processo de checagem para entender se aquele influenciador poderia representar essa marca. Acho que a primeira coisa é ter esse cuidado. Então, não sei se todas as marcas têm esse processo de checagem, que é super importante, tá? Porque aí a gente tá falando sobre a reputação da companhia, né? Então, independente da marca, saber fazer essa escolha é super importante. E eu confundo num processo de checagem. Assim, conta pra gente. Eu tenho que ver os 6 últimos posts dele? Não, na plataforma ele mostra, assim, temas que ele aborda, inclusive de questões políticas, opiniões. Então, assim, a gente consegue fazer essa análise mais aprofundada e entender se ele faz sentido para aquela marca ou não. E aí, Legal. todo esse processo é feito antes da escolha desse influenciador e é aprovado pelo time de relações públicas. Legal. Então, não é uma coisa à toa, enfim, né? Do nada. Não pode ser superficial. Não né? é superficial. Acho que tem a primeira coisa nessa escolha, tem que ser criteriosa e intencional, como a gente falou aqui. E a segunda coisa que você me perguntou, eu esqueci. Não, é como que a gente bebe quando uma Dessa coisa associação. boa acontece e como a gente se porta quando uma coisa ruim acontece em relação a esse influenciador, né? E a marca tem um vínculo ali. Sim. Aí acho que tem duas questões, né?
quando o influenciador ele tá participando apenas da campanha, de uma campanha específica, então acho que é uma relação menos duradoura. Então, ali nesse contexto, qualquer coisa que aconteça, acho que tem menos impacto. Ou quando talvez ele seja um embaixador da sua marca, que é uma estratégia de longo prazo e um relacionamento de longo prazo em que a associação tá muito clara ainda, né? O fulano e a marca. E aí, nesse caso, surfar a onda negativa e positiva é realmente mais complexo. A onda positiva cara, tá fazendo um super trabalho, aquela comunidade dele tá toda interessada naquele tema, então como é que a gente conversa com essa comunidade, como é que a gente consegue algum benefício para essa comunidade, porque aí a gente fala essa questão do pulso cultural, né, cara, essa comunidade tem a ver com a minha marca, tá consumindo o meu produto e tá vivendo um contexto ali que eu realmente quero contar essas histórias, então é super bacana. Aí quando a associação é negativa, a gente tem que conseguir fazer essa desassociação de marca, né? Então, aí a gente consegue fazer, por exemplo, algum tipo de comunicado, né? Obviamente, dependendo da situação, entendendo ali a gravidade do que aquele, talvez, embaixador tenha feito, é importante que a marca faça essa desassociação para que realmente a reputação dessa marca não fique prejudicada por uma opinião de uma pessoa externa. Exato. Mas ela também, e eu acho que, e eu tô sendo muito clara, bem honesta aqui com vocês, a marca também, como é associação, também tem uma, ali, não é responsabilidade pelo que o influenciador fala, mas ela precisa ter responsabilidade pelo posicionamento dele, no sentido de fazer um media training, trazer os pontos importantes para esse embaixador, entender, né, dentro daquela linha editorial daquele embaixador, se aquilo faz sentido, então conversar com essa pessoa, entender que, cara, olha, acho que isso que você está fazendo não faz mais sentido para a marca. Como é que a gente vai fazer? Uma negociação também, entendeu? Exato. Porque hoje na internet é isso, assim, a pessoa fala qualquer tipo de atrocidade, e se ela está associada a uma marca, o consumidor vai atrás da marca. Exato. O consumidor vai cobrar isso, e é uma responsabilidade daquela marca, já que você fez uma associação de imagem com uma pessoa, entendeu? Então, é importante fazer todo esse processo que a gente conversou aqui de gestão de crise antes da crise acontecer. Exatamente. Então, acho que é um pouco disso. E eu gostei muito de você falar de por que a gente não tá fazendo media training com quem a gente tá associando. Porque Exato. fazer um cupom @fulano 10% off, isso é fácil de fazer. Sim. Mas essa pessoa, esse influenciador, ou embaixador, sabe o que você preza pela sua marca, sabe a história que a marca tá contando. Exato. Não é só, mesmo que seja talvez só um publi. Quando você faz um publi, você está exposto para dentro desse publi acontecer uma crise de marca. Sim. Né? Então, mesmo não estou falando de uma relação duradoura, estou falando só de uma coisa pequena durante aquilo ali. É importante que o influenciador saiba a história da marca, os pilares, né? Isso é muito interessante. Na hora que ele vai comunicar para que ele possa fazer uma associação que tenha relação com o que a marca representa, né? Eu acho, e um ponto que eu tenho visto, assim, dentro ainda desse contexto, as marcas se associam com as pessoas porque as pessoas têm atenção. Sim. Né? Só que daí a marca vai pro influenciador e fala assim, olha, o script é assim, você tem que abrir o biscoito, você tem que comer o biscoito, você tem que sorrir pra câmera. Briefing não leva em conta a liberdade de criação do influenciador, a linguagem do influenciador. Porque é isso, né? Muitas marcas veem influenciador como veículo de mídia. O influenciador não é veículo de mídia. Ótimo ponto. O influenciador não é veículo de mídia. O influenciador tem a linguagem dele, tem a audiência dele e tá fazendo uma associação com aquela marca porque para a marca e para ele faz sentido. Sim. Então, entender o que você quer daquele influenciador, como você quer conversar com aquela comunidade, mas sabendo que a linguagem é do influenciador. Exato. A maneira de fazer é dele. Você não tá comprando um espaço publicitário como você compra numa revista. Sim. E você escolhe o jeito, né? E as pessoas estão lá justamente pela criatividade, pela autenticidade. Então, a marca só, na Porque verdade, senão você faria uma perde campanha isso. publicitária. Não precisaria do influenciador para isso. Né? E o consumidor, ele percebe, né? O influenciador mudou o jeito dele, começou o vídeo de uma outra forma, porque é uma publi, automaticamente ele já passa despercebido e já vai pro próximo conteúdo, enfim, né? E a audiência desse influenciador também percebe quando o influenciador usa ou não usa aquele produto. Total.
Quando é um né? negócio bem forçado, É né? muito forçado, não tem a ver. E aí, às vezes, é isso, assim, você escolhe um influenciador que já usa o teu produto, que já faz parte do teu universo de marca, e aí a utilização dele ali, né? Ele falando da tua marca para a audiência dele já é uma coisa natural. Outra coisa é você escolher um influenciador que não tem nada a ver com a tua marca, pensando na audiência dele, e utilizar ele como veículo de mídia, falar, olha, eu quero que seja assim, que nesse segundo você fale isso. Obviamente que tem as mensagens chaves quando a gente pensa em lançamento de produto, quando a gente pensa em projeto, Isso. mas aí a linguagem é dele, é Exato, com ele. exato. Nossa, total. Acho que esse foi um ponto muito importante da gente falar, né? Influenciador não é um canal de mídia, né? São coisas diferentes. Completamente Deixa essa diferente. criatividade vir, dá o direcional da marca, a mensagem, a Sim, história, mas deixa essa criatividade vir. E aí a gente tem aquela tendência do GC, né? E eu acho sim, que tem alguns cases bem interessantes. E é uma ferramenta que você pode usar nesse contexto de, putz, se engajou com o embaixador, aquela comunidade está vindo. Como que a sim, gente faz uma ação de UGC ali, né? sim. É, porque hoje em dia todos são creators, né? E aí, se você tem uma audiência grande ou pequena, você aí tá, enfim, fazendo essa diferenciação. Mas quando você tem uma comunidade forte da tua marca e ela começa a criar conteúdo pra você, é uma oportunidade gigante de você começar uma conversa. Exato, E tem marcas que fazem isso brilhantemente, muito bem, e aí que conseguem surfar a onda do viral. Porque o que hoje, o que todo mundo quer é viralizar. exato. E como você viraliza, né? Mas viralizar com consistência, né? Conseguir viralizar passando as mensagens que você quer que sejam passadas para aquela audiência. Então, Exato. acho que é um pouco disso. Não, e todo mundo quer viralizar o lado bom, né? Mas o negativo também viraliza bem rápido, né? Exato. E aí entra a gestão de crise. Exatamente. Bem, a gente vai caminhando mais pro final aqui, e eu quero fazer contigo agora o briefing de encerramento, assim. Foi muito bom te ter aqui, eu acho que a gente conseguiu trazer à tona, dar luz a algumas coisas bem legais sobre o PR. Eu acho que tem muitas marcas que conseguem, né, Sim, trabalhar mais com isso, né? Ah, e até agora, com o último exemplo de gestão de crise, coisas que são dentro de casa. Então, assim, dá para exato. começar pelo básico, né? Uma tendência. Uma tendência, eu acho que marcas estarem inseridas no metaverso. Boa. Um desafio. Um desafio, desinformação. Desinformação é um grande desafio. Um grande desafio. Um erro comum. Vaidade e ego. Vaidade e ego. Uma ferramenta ou uma tecnologia que seja indispensável. Eu vou falar uma área, pode ser? Fica à vontade. Dados. 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 Para comunicação e para PR ainda é o calcanhar de Aquiles ali da galera, mas eu acho que é o que vai fazer com que a gente deslanche, assim. Análise de dados, você conseguir fazer essa leitura é imprescindível. É. Imprescindível. Porque quando a gente comunica, a gente precisa saber como essa pessoa está percebendo essa comunicação, né? Percebendo essa comunicação e fazendo essas análises, né? Porque a gente sempre acha, ah, não, porque comunicação. Gente, tem métrica. Existe métrica para PR. A gente Exato. precisa saber ler esses dados. Pra gente ir além, né? Eu acho que é muito disso. Legal. Cultura data driver. O futuro é. Eu acho que o futuro é ético. Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar lançar mão da ética para construir narrativas verdadeiras. Uhum. Porque as pessoas já estão cansadas, né? Acho que o consumidor já não é mais o mesmo. O consumidor já tá numa postura de cobrança para as marcas, né? Ele já sabe o que ele quer. Ele já entende. Então, eu acho que se a gente não for transparente e ético, a gente vai perder muito espaço ali, né? Na gôndola, na prateleira, enfim, Na cabeça do na cabeça consumidor. desse consumidor, desse cliente. Total. Então, para mim, o futuro é ético. Que legal. Que ótimo. Vamos então caminhar para esse futuro. Precisamos. Carol, muito obrigado. Foi ótimo estar aqui contigo. E fica à vontade se quiser fazer qualquer comentário aí com quem está nos assistindo. Gente, eu amei, assim, o convite, enfim, amei o papo. E acho que é um pouco do resumo que a gente falou aqui, né? Eu acho que cada vez mais a gente precisa, como mercado, como comunidade, né, de marketing, comunicação, branding, enfim, eu acho que se unir para poder falar sobre isso. Então, esse espaço aqui é um espaço super rico. E, enfim, tô disponível. Se quiserem conversar, o meu arroba é Carolina Oxendorf no LinkedIn, no Instagram. Então, tô aí para o que vocês precisarem. Legal.
Até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, inscrever aí no canal e destacar o Divã do Marketing na sua plataforma de áudio preferida. E até a próxima.